que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a quem? Jesus. A minha versão é um pouco diferente, né, irmãos? Mas é o mesmo significado, amém? Não preocupa não. Glória a Jesus. Levanta assim a sua Bíblia, levanta a sua mão. Diga: meu Deus, fala comigo, através da sua palavra. Amém. Pode sentar, pode desocupar as tuas mãos e louvar ao Senhor nosso Deus com aquelas palmas bem alegre. Dá para ser mais bonito, irmão. Todos juntos. Bata palmas e dá glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica muito conhecida de todos. Eu pessoalmente me lembro que quando eu era novo convertido, ainda sou, mas bem lá no início da fé, os meus pastores e os pregadores que iam ministrar na igreja que eu congregava, geralmente pregava esta palavra. Às vezes pregavam na quarta, aí vinha outro, pregava na sexta, aí vinha outro e pregava no domingo a mesma palavra, mas sempre Deus estava falando conosco. Então eu acredito que não é diferente aqui em São Paulo. Hoje em dia, claro, nós temos aí mais pregadores que têm um conhecimento bíblico mais apurado, mas um tempo atrás não era desta forma. Então se fazia muito uso deste texto sagrado, e por isso que eu acredito que todas as pessoas, ou quase todos aqui, conheçam de cor e salteado a história do cego de Jericó. Então veja, meus amados irmãos, a Bíblia está nos falando que Jesus caminhava em direção à cidade de Jerusalém, e ali ele seria traído, ali ele seria morto, ali ele seria crucificado, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas antes de Jesus chegar na cidade de Jerusalém, ele passa pela cidade de Jericó. É bem verdade que um evangelista vai dizer que ele entrava, e outros dois vai dizer que ele saía da cidade de Jericó, e isso algumas pessoas que não têm lá um conhecimento apurado das Escrituras pensam que há alguma divergência. Todavia, se nós recorrermos à arqueologia bíblica, nós iremos constatar que existiam duas cidades de Jericó, a antiga Jericó e a atual Jericó, de sorte que Jesus saía de uma e entrava noutra. É por isso que um diz Jesus saía, e outro evangelista diz Jesus entrava em Jericó. Ou seja, não há divergência alguma, mas há aí um complemento. Um se esquece de dizer que ele estava saindo, e o outro se esquece de dizer que ele estava entrando na outra cidade de Jericó. Por que isso? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não se contradiz, ela se complementa, ela se explica. Louvado seja Deus. E quando Jesus está indo naquele caminho, porque era mister que ele passasse por ali para chegar à cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que um homem chamado tão somente de Bartimeu, que não era o nome daquele homem, Bar significa filho, Timeu era um homem conhecido ali de muitas pessoas, porque segundo os historiadores vão dizer, ele tinha sido um homem que tinha se levantado contra a tirania romana, ele tinha se rebeliado contra os conquistadores de Israel, e a Bíblia, aliás a história extra-bíblica vai nos dizer que o governo romano mata Timeu e cega os olhos do seu filho. A Bíblia não vai nos dizer que este homem tinha nascido cego de nascença, mas a Bíblia vai nos deixar entender que ele tinha ficado cego, e a história extra-bíblica vai corroborar dizendo que foi o Império Romano que cegou seus olhos, para que ele, ao crescer, não viesse se rebeliar contra Roma. Este homem agora cego, ele se vê naquela condição limitante, ele se vê naquela situação de angústia, naquela situação de desespero. Hoje, meus irmãos, as pessoas deficientes visuais, elas recebem um auxílio do governo, mas naquela época não. Geralmente, se você era cego e não tinha uma família rica, não tinha pessoas para te manter financeiramente, você teria que ir mendigar para poder sobreviver. E era
isso que este homem fazia, ele mendigava para que pudesse ali sobreviver. Então vejamos, meus irmãos, o quadro da situação deste homem cego. Era um homem mendigo. Com certeza isso lhe levou a muitos traumas psicológicos. Com certeza este homem sofria, não somente do ponto de vista financeiro, não somente do ponto de vista material ou de saúde, mas também do ponto de vista psicológico, porque todos os dias ele tinha que mendigar. Imagina aí, você para comer tem que se humilhar dizendo: ei, me dá alguma esmola, ei, me dá alguma ajuda. E alguém pode pegar e te jogar uma esmola. Outras pessoas de repente olhavam bravas, olhavam ali com um olhar de satisfação, com um olhar irado para ele, e com certeza xingava ele, e ele assim, meus irmãos, vivia. Ou seja, era uma vida de sofrimento externa e também uma vida de sofrimento interno. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor preparou o dia para mudar a história deste homem que conhecemos por Bartimeu. Eu não sei, meu amado irmão, minha amada irmã, como tem sido a sua vida, como tem sido a sua saúde, ou de repente a tua saúde física, psicológica, a tua saúde espiritual. Eu não sei como está a situação da tua casa, da tua família, mas eu também sei que o Senhor preparou este dia para operar milagres e maravilha na nossa vida. E aqueles que agirem como agiu Bartimeu não sairão daqui sem antes receber o milagre das mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vejam, meus amados, que todos nós temos feridas. Às vezes, alguns até literalmente no corpo, outros as feridas é na alma. Outros, meus irmãos, estão acometidos de enfermidades psicológicas. Mas eu sei que o Senhor tudo pode curar, tudo Deus pode fazer. Alguns até mesmo estão enfermos do ponto de vista espiritual, estão doentes espiritualmente falando. Eu quero dizer que não importa qual é o teu tipo de enfermidade, de problema, porque Jesus Cristo, Ele tudo pode fazer, Ele tudo pode operar, Ele pode fazer milagre. Ele não pergunta qual é a doença, Ele não pergunta qual é o grau da doença, qual é o estágio, não, porque Ele é o Deus que opera o impossível na vida de todo aquele que nele crê. Aleluia. Veja, meus queridos, que Deus passa por ali, porque Jesus é Deus. Aleluia. Jesus passa por Jericó, indo em direção à cidade de Jerusalém, e ali estava Bartimeu junto do caminho, pedindo esmolas, porque ali era um lugar estratégico. Eu já falei que por ali ia para onde? Para Jerusalém. Jerusalém detinha ali o templo de Deus. Então os judeus piedosos se dirigiam a Jerusalém. E geralmente naquela época, uma das maneiras de se externar espiritualidade, temor a Deus, era esmolando, ou seja, dando esmolas. Então Bartimeu está no lugar certo para receber esmolas. Mas a Bíblia nos diz que naquele dia, meus irmãos, Jesus vai passando por ali. Aleluia. Jesus vai passando por aquele lugar, e por onde Jesus passava, geralmente não é, digamos assim, uma regra, mas na maioria das vezes ia uma grande multidão. Aleluia. E neste contexto não é diferente. Ia uma grande multidão com o Senhor Jesus, ia uma grande multidão de pessoas, e aquilo chamou a atenção de Bartimeu. Ele ouviu o barulho e ele com certeza perguntou: quem vai por aí? Quem vai passando? Alguém, meus irmãos, poderia até pensar que fosse Herodes, porque em Jericó tinha um palácio de veraneio de Herodes, segundo vai dizer os historiadores, mas não era Herodes, também não era César que ia em procissão pela cidade de Jericó, que não era rei da terra, mas era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores, era o Deus bendito que passava pelaquele lugar. Eu quero te dizer que hoje você não vai ver o Lula aqui, o Bolsonaro,
você não vai ver o prefeito da cidade, mas hoje aqui está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores neste lugar, e é por isso que há um barulho de glória, é por isso que há, meus irmãos, expressão de adoração ao Senhor. Aleluia! Antes de Jesus enfrentar o Calvário, a cruz, ele passa por aquele lugar. Jesus não ia mais passar por ali. Jesus não ia mais fazer aquele trajeto. Então veja que é a única oportunidade que Bartimeu tem. É a oportunidade que Deus preparou para ele. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que você não veio aqui em vão na noite deste dia. Eu creio que você está aqui porque Deus preparou uma oportunidade para você. Deus está te oferecendo a oportunidade de receber o milagre e a bênção das mãos dele. Aleluia. Talvez Bartimeu, ele se levantou e disse: não, vou lá para junto do caminho, alguém auxiliou ele, ou quem sabe ele, devido às muitas vezes que foi, já tivesse a prática para chegar naquele lugar, mas sabemos não como, mas sabemos que ele chegou lá. E talvez ele disse: vou lá esmolar novamente, vou lá pedir novamente, vou receber muitos não, vou receber alguns sim, mas eu preciso estar lá. Vai ser um dia normal, vai ser um dia comum, mas não era um dia normal, não era um dia comum, era o dia que Deus tinha marcado no seu santo calendário, de mudar a história de Bartimeu, de mudar a vida de Bartimeu. Talvez você saiu de casa hoje dizendo: vou lá para o culto, vai ser um culto comum, vai ser um culto como sempre. Mas Deus está dizendo: não será, porque a presença dele está neste lugar, e aqueles que creem nisso já estão tendo a sua vida, a sua história transformada pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Bartimeu, meus irmãos, não precisou de muitas oportunidades, ele precisou só de uma oportunidade. Diga glória a Jesus. Aleluia, você tem uma oportunidade maravilhosa hoje. Eu tenho, nós temos uma oportunidade maravilhosa. Glória a Deus. O que você faria se estivesse diante do homem mais poderoso do mundo? Talvez você dissesse: faria isso, aquilo, mas você não está hoje só diante do ser mais poderoso da terra, mas de todo o universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está aqui neste lugar, meu irmão. Ele está neste lugar, minha irmã. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Busque se destacar dentre os seus pares. Tinha uma grande multidão lá, mas a multidão não foi beneficiada, porque não colocou a fé em ação. Não siga a multidão, mas seja hoje como Bartimeu. Não se importe, meu irmão, com a liturgia, mas chame hoje a atenção de Jesus Cristo. Não deixa ele passar sem te dar a vitória que você precisa. Aleluia. É a tua chance. Quantas pessoas que vêm à igreja tantas vezes e não recebem nada, não sentem nada, são para elas tão comum a igreja quanto ir a qualquer outro lugar. Mas não, irmãos, é um encontro com o Senhor. Aleluia. O culto não é algo comum, não. O culto é um lugar onde o sobrenatural de Deus alcança o seu povo. Nós não podemos nos acostumar com as coisas santas. Nós sempre temos que reverenciar as coisas santas e entender que Deus é todo poderoso e Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer abençoar a nossa casa, Ele quer abençoar a nossa saúde, Ele quer nos dar vitória. Aleluia. Não se acostume. Bartimeu, meus irmãos, quando teve a oportunidade de ter a sua vida totalmente mudada, ele aproveitou. Hoje nós podemos ver muitas pessoas acostumadas a situações difíceis em que elas se encontram. Alguns já se acostumaram à doença, alguns já se acostumaram à escassez, alguns já se acostumaram com os problemas que estão vivendo já há muito tempo. Mas Deus não quer isso para nós.
O Senhor quer que nós levantemos as nossas vozes e comecemos a clamar ao Filho de Davi. O Senhor quer que levantemos a nossa voz em clamor, em oração, buscando o sobrenatural de Deus para nós e para a nossa casa. Aleluia. O que é que Bartimeu faz para receber a bênção de Deus, para receber o milagre de Deus? A primeira coisa, ele começa a clamar: louvado seja Deus. Porque é que nós podemos ver a situação de tantas pessoas não mudando? Porque há, meus irmãos, uma carência de oração, há uma falta de clamor. Quantas pessoas chegam até nós e dizem: pastor, hoje Deus não opera mais como antes. E eu digo: é verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o povo não quer mais orar como antes. As pessoas evitam a oração, as pessoas evitam o clamor. É como eu costumo dizer lá em Guarulhos: tem pessoas que, se você chamar ela para oração, ela até se ofende. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem clamar, não querem orar. Mas é tempo, meus irmãos e irmãs, de nós levantar a voz clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais esta situação na minha vida, eu não quero mais este problema, eu não quero mais esta doença. Muda a minha vida, Senhor, porque eu reconheço que Tu tens poder para isso. Aleluia. Ele tem poder. A Bíblia diz que ele começou a clamar. Ele dizia: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Você tem clamado para Deus mudar a sua vida? Você tem clamado para Deus te fazer viver milagres? Você tem clamado para Deus salvar a sua família? Você tem clamado para Deus te curar das suas enfermidades? Porque tem pessoas, tudo bem, vai lá ao médico, mas não oram mais. Não é pecado ir ao médico, vá. Mas nós temos que orar, aleluia. Porque senão poderemos fazer igual a mulher do fluxo de sangue, até desperdiçar os bens e não adiantar nada, e ir de só de mal a pior, quando na verdade o milagre virá das mãos do Senhor Jesus. É necessário orar, meus irmãos. Eu quero dizer para você que enquanto você não ora, você talvez continua doente. Enquanto você não clama, talvez você continue vivendo escassez. Enquanto você não clama, talvez você continue com problema familiar. Mas comece a clamar, porque a partir do momento em que nós começamos a clamar, nós começamos a ver o Senhor operando, a mão de Deus agindo em nosso favor. Deus está esperando crentes que estão aqui neste lugar abrir a sua boca para invocar o nome dele, porque ele tem resposta do céu preparada para a sua vida. Aleluia. Clamor, igreja, oração, aleluia. Bartimeu não era de se entregar. O crente tem que ser assim. Nós podemos ver o perfil de Bartimeu. Primeiro, ele nem aceita ficar em casa depressivo, entristecido. Não, ele vai mendigar. Ele quer uma melhoria. Segundo lugar, quando ele vê que pode melhorar ainda mais pelo milagre de Jesus, ele começa a clamar. Não se satisfaça, irmão, com pouco, quando Deus tem muito para você. Não se satisfaça com a doença, quando Deus tem cura para você. Não se satisfaça e não se acomode com os problemas na tua casa, quando Deus tem solução para a tua casa, para a tua família, quando Deus tem bênção maravilhosas do céu para o teu lar. Aleluia. Vamos voltar a clamar a Deus nas madrugadas. Vamos clamar a Deus pela manhã cedo. Vamos clamar a Deus no meio-dia. Eu lembro quando Deus me salvou, no meio-dia lá estavam as irmãs reunidas para orar. Aleluia. E hoje, infelizmente, irmãos, e isso é geral, às vezes a gente vai na igreja, até tem alguma irmã no meio-dia, mas eles estão lá conversando, às vezes falando mal dos outros. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? É desse jeito, às vezes se reúne para o mal e não para o bem.
mas que nós voltemos às reuniões de oração, que nós voltemos a clamar a Deus, porque quando a igreja voltar a orar, nós veremos novamente cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, câncer sendo curado, veremos novamente Deus restaurando lares, famílias, salvando vidas, pelo poder da palavra dele, aleluia, glória a Jesus.